Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. A partir de agora, nós vamos com as principais informações dessa sexta-feira. Sextou, né? E a gente tem informações, algumas polêmicas, para colocar em discussão com os nossos comentaristas convidados, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. Vamos lá, então? A gente começa com o destaque de Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo, seu destaque. Olá a todos, sextou, a semana vai acabando, uma semana abençoada, graças a Deus, e vamos que vamos. Meu destaque ele é bastante curto hoje, e ele faz uma referência ao último dia que o presidente tem para fazer o veto do fundão eleitoral. Espero que ele faça, a expectativa da grande parte dos brasileiros é que ele o faça e a gente envie, no mínimo, menos dinheiro para as campanhas políticas. Afinal, qualquer dinheiro já é muito, mas 5,7 bilhões é uma piada de muito mau gosto. Muito bem, vamos lá, começamos bem. Vamos lá agora com Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, é com você o seu destaque. Fala Eudes, fala Divaldo, e sexta-feira chegou, né? Estamos aí, um alô aos nossos ouvintes da TV Brasileira, também para Prudente News. E agradecer a nossa audiência, né? Poxa, teve dias aí que nas redes sociais, no Facebook, nós tivemos mais de 400 compartilhamentos do nosso programa na página oficial TV Brasileira. Que legal, né? De alguma forma a gente tá levando alguma mensagem. E para deixar o meu companheiro de bancada, Eudes Figueiredo, muito irritado nessa segunda-feira, eu vou ler uma notinha aqui, ó. O Plano Nacional de Imunização está dando show. Levou a média diária de doses aplicadas a mais de 1.900.000, superando média observada somando todos os países da União Europeia e, segundo a All World in Data, o Brasil chegará hoje aos 60% da população geral vacinada, ultrapassando os Estados Unidos. Alô, alô, ouviu aí, bancadinha do lado? Ouviu aí, homem da piruleta? O Brasil já está passando até quem produz a vacina. Cai toda aquela narrativa, né? Demorou para comprar, cai tudo aquilo lá, caiu por terra. E eles fingem não ler essas matérias. Toca o programa, meu amigo Eudes Figueiredo. Dorme com essa, hein, Divaldo? Um abraço! Ok, Adolfo, vamos lá então para a primeira informação de hoje. Olha, o Senado aprovou ontem o projeto que suspende as inscrições de dívidas dos microempreendedores individuais, das microempresas e das empresas de pequeno porte no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, o chamado CADIM. A proposta agora segue para a Câmara dos Deputados. Vamos lá! O que está nos bastidores dessa informação, nas entrelinhas, a gente começa com o Divaldo Ceresini. Divaldo, como é que você viu esse projeto aprovado pelo Senado? Ele é bom, é ruim? O que você acha? A boa intenção por trás desse projeto é evitar que essas empresas, esses pequenos negócios, fiquem negativados e tenham mais dificuldade com o acesso ao crédito. As ferramentas que, principalmente as grandes instituições financeiras dispõem hoje, e também as chamadas fintechs, né, que são as empresas financeiras baseadas em tecnologia, elas permitem uma melhor análise do crédito. Então, eu acredito que essa medida não vai afetar muito a análise por parte dessas empresas. Tá? Porque, embora haja essa boa intenção de tentar salvar os negócios, não dificultar o acesso ao crédito, tão importante para empresas em situação financeira complicada, principalmente decorrente desse longo período que a gente enfrenta a pandemia. Por outro lado, um crédito mal dado, né, ele pode também prejudicar a vida financeira da empresa. É certo que da empresa que concede um empréstimo. É certo que, para prejudicar a saúde financeira de uma grande instituição financeira, como tantas que a gente tem no Brasil,
precisa de muitos pequenos empréstimos errados feitos, né? Mas, do jeito que a coisa anda, nunca se sabe. A intenção é boa, eu acredito que ela vai causar um efeito interessante para essas empresas, porém, é importante a gente lembrar que as grandes instituições financeiras dispõem de muita tecnologia para identificar a possibilidade de pagamento ou não de crédito de cada pessoa física ou pessoa jurídica. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, aprovação no Senado, né, para não colocar o nome dos microempresários individuais, das microempresas no CADIM. Vamos lá, Adolfo Padilha, o seu comentário. Olha, essa matéria de suspender a inscrição de pequenas empresas no CADIM, ela é interessante, né? Ela é uma matéria, é um tema interessante, mas eu acho que seria muito melhor se os deputados se unissem em prol das pequenas empresas, das MEIs, para facilitar mais empréstimos, né? O Banco do Povo tem um trabalho muito legal aqui em Presidente Prudente, anda batendo recordes aí de empréstimos, as pessoas procuram, mas também o valor é limitado. Então é um exemplo de que não pode dar certo, né? As pessoas reclamam muito da dificuldade das pequenas empresas conseguirem empréstimo da Caixa Econômica Federal. Outro dia tive até a oportunidade de trocar essa ideia com a deputada Carla Zambelli, que prometeu que ia dar uma conversada com o Paulo Guedes. Então o que precisava facilitar é acesso a empréstimos, porque o pessoal não quer esmola. O brasileiro não quer esmola, o brasileiro quer ter condições de trabalhar, de gerar emprego, gerar riqueza, se autossustentar. Então, se o governo amplia ou melhora esse atendimento para esse tipo e esse perfil de pequenos empresários, eu acho que seria muito melhor do que ficar dando benefícios, que na verdade é uma fachada. Porque mesmo nessa proposta, o não ser inscrito como devedor não vai eliminar a possibilidade do cara sofrer uma ação de execução fiscal, entendeu? E nem vai desaparecer o tributo que ele deve. E quem trabalha não gosta de dever para ninguém, gosta de pagar. Mas é dever de Estado dar condições, ainda mais diante de uma pandemia. Tem várias e várias coisas que o governo federal fez em relação à ajuda financeira. Nós sabemos disso. Umas medidas consideradas uma das melhores do mundo ou a melhor do mundo durante a pandemia. Mas há de se pensar com mais carinho na facilidade de atendimento e de liberação de verba para esses pequenos empresários via Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e etc. Muito bem. Olha, é o seguinte, quando eu estava fazendo a pauta para o programa, eu me deparei com essa notícia que está na revista Oeste e no Caderno de Política. Hamas apoia a volta de Lula. Essa é a chamada e é o que diz o médico Bassem Naim, que é líder do grupo terrorista islâmico. Vamos entender um pouquinho do contexto. Numa entrevista que foi concedida ao programa Giro das 11, do canal de extrema esquerda, na TV 247, exibido no dia 25 de maio, o médico Bassem Naim, membro do Birô Político do Hamas, elogiou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e admitiu a torcida pela volta do petista ao Planalto. Mais abaixo na matéria, em 2010, Lula sancionou um projeto de lei que concedeu ajuda de 25 milhões de reais para a reconstrução da faixa de Gaza. E o Celso Amorim, que era o ministro das Relações Exteriores na época, disse que não era um dinheiro diretamente para um grupo ou outro, mas sim para as Nações Unidas, para a reconstrução ali na faixa de Gaza. Muito bem, comentando esse assunto, vamos lá, a gente começa com Adolfo Padilha. Hamas apoia a volta de Lula. Mas não é só o Hamas não, viu, Eudes? Não é só o Hamas não. Você que está aí com mimimi com o governo federal, você que finge que não enxerga uma articulação do establishment para impedir o presidente Bolsonaro de disputar as eleições no ano que vem, você acha que tudo isso está acontecendo por causa do quê? Porque eles querem o Pantufinha, o Amoedo, porque eles querem quem no poder o ano que vem? Você acha que o STF liberou o condenado e presidiário Lula para ser candidato ano que vem? Por quê? Por que você acha? Então continua com a sua graça, continua reclamando de tudo que você nunca reclamou há 30 anos, para os mais novos que estão aqui do meu lado, nos últimos 16 anos. Continua achando que tudo é errado, continua achando
que tem que ser um governo perfeito, da perfeição que você nunca cobrou, que você nunca exigiu. Só que agora você procura pelo em ovo. Nós não temos um governo perfeito, mas nós temos um governo que está brigando para diminuir a corrupção nesse país. E diminuiu. No primeiro escalão, no segundo escalão, não temos corrupção. Daqui para baixo também não apareceu nenhum escândalo ainda, né? Nós não temos uma ação de corrupção. Nós temos sim. A Polícia Federal ontem declarou lá, né? Desencadeou uma ação de desvio de dinheiro de mais de R$1 bilhão, 98 pedidos de prisão. E a CPI, que tem alguns aqui que diz que dá algo produtivo, de alguma coisa produtiva tem, não fala nada sobre isso. Porque quem está lá é ligado a quem está investigando aqui. Essa CPI que não é nem circo, que é um desrespeito até com os palhaços, falar que essa CPI parece um circo. O Hamas apoiar o Lula, para mim não é novidade nenhuma. Para mim não é novidade nenhuma. Essa ideologia, ela quer dominar o mundo. Se você não está enxergando assim e você tem filhos, você não está pensando no teu filho. Se você não está enxergando assim e tem netos, você não está pensando no teu neto. Você está olhando para o seu próprio umbigo, da sua vaidade política, do seu mimimi, que chega a ser tosco em vez em quando, de não querer enxergar que um governo que você não precisa gostar dele, mas precisa entender que, por enquanto, é a opção que a gente tem para que esse tipo de ideologia não domine o mundo e não chegue em nossas casas. Pense nisso, porque o ano que vem, o establishment, o sistema, vai fazer de tudo para quem pensa igual o cara do Hamas, lá do Talibã, voltar ao poder. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. Ok, Adolfo, vamos lá agora. Divaldo Ceresini, me diz aí, é uma tentativa do pessoal da direita de deixar uma mancha aí já no Lula em relação ao Hamas, que é conhecido grupo terrorista? Particularmente, eu acho muito difícil conseguir manchar ainda mais a imagem do Lula, viu, Eudes? Mas tem gente que entende o contrário disso, né? Tem gente que entende que foi um bom governo e, olha, eu vejo um cenário de muito oportunismo político do Lula na ocasião em que ele governou o Brasil, isso para não falar em tudo aquilo que a Lava Jato nos mostrou que existiu, né? Então, querer a volta disso realmente não é algo que seja, no meu entendimento, plausível. Nós precisamos caminhar para frente. Nós precisamos caminhar para a solução de quem ajude a construir um país que seja mais simples de você lidar, e nós vamos ver aqui na nossa pauta mais adiante mais um dos absurdos que tentam fazer no nosso país, que é a questão das cotas para empregos, né? E um país que realmente haja um combate sério à corrupção, que esse combate ele não seja só com palavras bonitas em discurso, principalmente em campanha, que ele se concretize por meio de ações, como deixou de ser aprovada, tantas propostas deixaram de ser aprovadas, apresentadas pelo ex-juiz Sérgio Moro enquanto ministro da Justiça. Falar em Lula é andar para trás, falar em Bolsonaro com todas as bobagens que ele tem feito e a resistência que ele tem em mudar de rota, em reconhecer os próprios erros, mudar de rota, também não traz solução. Nós precisamos construir uma solução que realmente tenha coerência entre atitude e discurso. Muito bem, é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Entre Linhas aqui na TV Brasileira, também na Prudente News 1070. É já já, daqui a pouco depois do intervalo, a gente vai discutir sobre a CPI da Covid-19. Eu juro que não queria falar sobre esse assunto, mas aconteceu um fato muito importante na CPI ontem. E vamos falar da questão de cotas, uma foto da assessoria da XP que está sendo criticada e alvo até de ação por conta dessa foto. É já já, daqui a pouco depois do intervalo. Ok, já estamos de volta Entre Linhas aqui na TV Brasileira, na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo, comentando os assuntos de Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. Olha, o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, ele voltou atrás em um trecho do depoimento prestado ontem à CPI da Covid, após ser ameaçado de prisão e confrontado com os documentos que o desmentiam.
Já perto do fim da sessão, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, pediu que a cúpula da CPI colocasse em votação um pedido de prisão do empresário por falso testemunho. Como o empresário voltou atrás na declaração, o pedido não chegou a ser votado. Muito bem. De acordo com Vieira, Maximiano mentiu sobre sua ligação com um apartamento usado com Marcos Tolentino, empresário investigado pela CPI, que é amigo do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Tolentino, inclusive, acompanhou Barros durante o seu depoimento na CPI da Covid-19. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, a gente vai com Divaldo Ceresini. Divaldo, você acompanhou a CPI ontem? Não acompanhei a CPI inteira, não, mas eu peguei alguns trechos dela. E esse é mais um caso para desespero dos passapanistas, viu, Eudes? É uma situação que vai se demonstrando, os passapanistas, né, que têm o desespero de defender bandido, tal qual criticavam governos anteriores por fazerem, né? Nós temos uma situação muito complicada em relação ao Ricardo Barros, ele que já foi envolvido em rolos em governos passados, em todos os governos passados, é importante a gente frisar, né? E agora está no centro de mais um. Ontem foram apresentados documentos que comprovam estreita relação dele, ainda mais estreita relação dele, com esse caso da Covaxin. Afinal, o dono da empresa envolvida nesse rolo, ele locar um apartamento para o advogado do deputado, né, líder do governo na Câmara, no mínimo, assim, para dizer, assim, para passar o pano de uma maneira bem passada, né, no mínimo suspeito. Vai ter gente que vai passar mais pano, viu? Muito bem, vamos lá ouvir a opinião de Adolfo Padilha. Adolfo, para você é mais um circo dessa CPI? Ai, meu Deus do céu. As piruletas são tremendas, né? Eu não aguento mais falar dessa CPI. Aqui do meu lado aguenta, porque, né, sabe, sei lá. Outro dia disse, né, e repito aqui, não vou cansar de repetir. Acha que Renan Calheiros, Aziz Domingues, esses G7, acha que eles produzem alguma coisa de bom. Produzem mentiras, fake news, narrativas tendenciosas com interesse político, né? Quem é muito inocente não percebe isso. A CPI ela já tem mais de 1000 páginas, segundo o relator Renan Calheiros. Mais de 1000 páginas, tem um montoado de processo que ele tem por corrupção arquivado no STF a troco de favores, né? Porque só essa é a explicação que a gente tem. Por que o STF não julga ele e outros que estão lá com seus processos? Por que eles não apoiam a CPI de algum dos ministros do STF? Você entende o jogo ou não? Ou você finge que não entende? Não estou falando para quem está nos ouvindo, não. Estou falando para alguém que está bem próximo de mim, né? E alguns que estão nos ouvindo também. Você consegue entender esse jogo? Né? Tudo eles ameaçam de prisão. Veja bem, eles ameaçam. Quem ameaça alguém de prisão nessa CPI é quem já deveria estar preso há muito tempo. Que Brasil é esse de Brasília? Aonde eles pensam que eles vão enganar quem? E o presidente Bolsonaro continua chegando nos aeroportos e os aeroportos lotados. Diferente do presidiário Lula, que chegou agora lá na terrinha que ele fala que ele gosta tanto, que ele é o pai de todos, e fez reuniões em portas fechadas porque não pôde sair na rua. E o pouquinho que saiu teve vaia. E o corinho Lula ladrão. Não é assim? Então a CPI continua criando as suas histórias, pior daqueles filmes bem vagabundinho mesmo, sabe aquele filme bem vagabundinho, onde tudo é vagabundinho, desde o ator principal até o diretor, até o cameraman, tudo é vagabundinho nesse filme da CPI. E alguns aqui gostam de refletir isso, outros nas redes sociais gostam de replicar, usar as manchetes da mídia que não recebe mais o dinheiro público. E eu encerro esse comentário dizendo o seguinte: as estatais brasileiras, pela primeira vez na história, todas elas, sem exceções, deram lucro. Estamos num governo que vai completar aí quase 3 anos de governo, sem um pio de corrupção, a não ser as narrativas inventadas e alimentadas pelos piroletas, pelos acrobatas
que tentam de qualquer jeito envolver o governo Bolsonaro numa corrupção ou num ato de corrupção. Como ele mesmo já disse, podem até tentar, mas não vai ficar sem perdoar, não vai ter perdão quem tentar fazer isso ou praticar qualquer tipo de ato desse no governo dele. Enquanto for assim, para irritar a audiência do mimimi, o governo continua tendo meu apoio. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Essa notícia também repercutiu muito nas redes sociais e a gente vai trazer aqui. Olha, a assessoria ligada à XP Investimentos está sendo criticada por uma foto da sua equipe somente de brancos e aglomerada e sem máscara. Essa matéria foi divulgada em todos os sites e realmente é uma assessoria ali que somente... Na foto tem apenas brancos e todos sem máscaras. Bom, vamos lá falar sobre esse assunto que virou polêmica. Divaldo Ceresino, o que você achou aí desse assunto sendo comentado nessa semana em todas as plataformas, hein? Mais uma da Lacrolândia, né? Em torno de 85% da população do Rio Grande do Sul é composta por pessoas brancas, decorrente da colonização europeia muito forte naquela região, né? Colonização de italianos, colonização de alemães. Alemães é um pouco mais ali em Santa Catarina, né? Mas uma colonização europeia muito forte. Então, em torno de 85% da população gaúcha é composta por brancos. E agora, portanto, no meu entendimento, é natural que qualquer grupo que se forme no Rio Grande do Sul, ele tenha majoritariamente pessoas brancas. Mas a Lacrolândia, ela não se satisfaz com isso. A Lacrolândia, ela quer criar cotas para tudo. Ela quer proibir o seu direito de contratar o profissional que você entende que seja melhor para o seu negócio. E ontem, numa rede social, um pequeno veículo de imprensa aqui da cidade, ele replicou essa notícia, né? E eu perguntei lá, tem que criar cota para isso? Tem, porque a democracia exige isso. Pensei que a democracia, ela nos desse a liberdade de fazer as nossas escolhas e de arcar com as consequências dessas escolhas. Mas não, a democracia, ela exige que você faça o que a Lacrolândia quer. Esse é o entendimento da turma da Lacrolândia. Enquanto nós continuarmos com esse tipo de pensamento, nós dificilmente conseguiremos trilhar o caminho da prosperidade. E, para finalizar agora, no meu entendimento, a única coisa que realmente importa nessa situação, dessa foto, é que nós, aparentemente, porque eu não posso dizer precisar a data da foto, né, mas tendo sido tirada na época da pandemia, foi um baita desrespeito ao Rio Grande do Sul e ao país a não utilização de medidas sanitárias, distanciamento social, uso de máscara, porque isso contribui para a propagação do vírus e a propagação da pandemia. Agora, de resto, cada um tem que ter a liberdade de escolher o profissional que entender, que melhor atende às necessidades da sua empresa. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto também, a assessoria que é ligada à XP, criticada por o não uso de máscara, né, na foto com a equipe, e por ter somente brancos. Vamos lá, Adolfo Padilha, como é que você viu essa repercussão da notícia em todos os canais aí durante essa semana? Olha, Divaldo, eu nunca vou me render a esse politicamente correto. Não vou me render. Eu acho que nesse caso, quem tem que ser processado é essa associação que vê numa foto, com a alegação que ela está fazendo aqui, de querer fazer divisão de classes e de pessoas. O juiz que pegasse essa ação, ele deveria dizer assim, não, quem tem que ser condenado são vocês, que vê divisão em tudo, que vê desprezo de uma minoria ou daquela minoria que eles defendem em tudo quanto é ação. Eu estou aqui nas minhas mãos, e uma pena não conseguir mostrar, a multinacional Modec está contratando pessoas para trabalhar no estado do Rio de Janeiro em onshore e offshore. Aí você abre a propaganda, tem um casal de capacete de engenheiro, uma pessoa negra e uma mulher negra. Você desce mais um pouquinho, dizendo da importância da engenharia nesse tipo de trabalho, é um homem negro com um chapéu de engenharia.
Quer dizer, isso aqui também é racismo? Isso aqui também é desmerecimento? Até onde vai esse politicamente correto, gente? As pessoas andam muito amarguradas, são alimentadas por essa besteira. E às vezes brincando com alguém, qualquer coisa que você faça, você já é julgado. Se a brincadeira lhe faz mal, se qualquer tipo de brincadeira não te fez bem, fale que não te fez bem. Quem fez a brincadeira vai lhe pedir desculpa. Mas não julgue uma brincadeira, uma pessoa de racismo, uma pessoa de qualquer tipo de assédio nesse sentido. Isso é ser covarde. E aqui é por causa disso, é por causa dessas coisas, desse politicamente correto podre. Porque normalmente quem defende a bandeira das minorias, seja elas quais forem, essas pessoas só querem benefício para elas, na grande maioria. Tem exceções? Lógico que tem, tudo tem exceções. Mas olha que ridículo isso. Para mim isso é ridículo. Para mim isso é uma coisa, uma foto do pessoal, só tem brancos. E o pessoal sem máscara. Sem máscara eu nem vou falar nada. Mas no Rio Grande, lá do Sul, é a tendência da população ser mais branca do que negra. Tem esse detalhe também. E cara, ao invés de achar desprezo em qualquer coisa, mostre aqueles que têm sucesso. E sucesso às vezes na vida não é só dinheiro, não. É ser feliz com o que faz, com o que trabalha. Mostram as pessoas de cores negras, e eu tenho muitos amigos com sucessos espetaculares, que teriam ter mais espaço para ser divulgado do que esse mimiseiro aqui, por causa de uma foto querer dizer que tem algum tipo de preconceito ou racismo. Eu não vou me render ao politicamente correto. Vou pagar um preço por isso? Vou. Mas também não vou educar meus filhos a serem assim. Eu sempre digo para meus filhos que nem tudo é certo, mas que tudo tem que ser respeitado quando se trata das escolhas das pessoas, em todos os sentidos. Você não precisa concordar, mas você tem que respeitar. E nesse caso aqui, quanto mais as pessoas alimentam essa divisão de raça e esquecem que todos nós somos seres humanos, filho de Deus e irmão de Jesus Cristo, aí é complicado. E eu não vou render. Em nome da minha fé, eu não vou me render a esse politicamente correto. Isso é ridículo. Para não dizer que chega a ser até tosco. Uma barbaridade dessa. Falou, Eudes Figueiredo. Ok, é isso aí. Muito obrigado, Adolfo Padilha, também Divaldo Ceresini. Bom final de semana para vocês. Nós voltamos na segunda-feira, nos horários habituais, tanto na TV brasileira quanto na Prudente News 1070. Grande abraço para todo mundo. Valeu, obrigado aos nossos patrocinadores também. Voltamos então na segunda-feira. Até o nosso próximo encontro.